E aí, pessoal, vamos para a última aula de Renascimento, então, bora que é bastante coisa, hein? Agora nós vamos ver, então, a gente viu características, expansão do Renascimento, como que surgiu, e agora vamos ver quem foram os renascentistas. Vamos que vamos começar pelas artes, pintura e escultura. Olha só, né? Representante máximo das artes dentro do Trecento nós temos Giotto, né? O que é a característica do Giotto? A aproximação com a Igreja Católica, né? Então a gente está vendo o período do Trecento, ainda é um período que as artes renascentistas estão muito ligadas à Igreja Católica, né? É o início de uma transição, né? Então a gente tem aqui um tema cristão com anjos, aqui provavelmente Jesus Cristo. Então o Giotto ele ainda vai ter essa influência sobre ele da Igreja Católica, tá bom, galera? Depois, né, no Quattrocento, nós vamos ter aí alguns artistas que eles vão trazer mais um pouco da cultura greco-romana, né, no que a gente conhece como classicismo. Então nós temos aqui Botticelli, né, no século XV, ele vai trazer aí com essa obra, né, o nascimento de Vênus. Vênus é a deusa do amor, né, a deusa correspondente a Afrodite, né, para a cultura grega, e Vênus para a cultura romana. Tranquilo? Então essa retomada dos clássicos greco-romanos, dos valores greco-romanos, né, e também a centralização de uma figura que muitos parecem com uma figura humana, né? Então trazendo um pouco do humanismo também aí, Botticelli, tá? Já tem mais, né, essa pegada no Quattrocento de buscar esses valores da burguesia, buscar esses valores do Renascimento mais do que no Trecento, né? Depois nós temos Donatello, olha só, a cultura greco-romana, em suas esculturas, eles buscavam a fidedignidade aos traços do corpo humano, né? E o Donatello vai trazer isso para suas obras também. Então, ele vai trazer aí a simetria do corpo humano, né? Vai trazer as dimensões reais do corpo humano para suas obras, para suas esculturas, beleza? Ele também foi do Quattrocento. E vamos passar para o Cinquecento, né? O auge do Renascimento. A gente vai ter aí Rafael Sanzio, né? Eu já mostrei para vocês essa imagem anteriormente, mas trazendo mais uma vez retomada a valores greco-romanos, com Platão apontando para cima, Aristóteles apontando para frente, né? Trazendo aí o humanismo, antropocentrismo, olha só. Aqui se trata da filosofia, do pensamento humano, então todos aqueles valores que eu falei para vocês na aula passada. Michelangelo também, olha só, aqui é a criação de Adão, né? Então aqui um paralelo, né? Uma mistura entre o que a gente conhece como antropocentrismo e o que a gente conhece como teocentrismo, né? Então a gente tem aqui Adão representando o homem e o seu criador, né? Deus. Então esse conflito, né? Desse período, que ainda tem uma influência da Igreja Católica, mas é claro, está sendo rompido aos poucos. Aos poucos, as obras elas refletem o que a sociedade está passando, que é essa dúvida, né? Essa situação complicada aí de dualismo, né? Será que a gente vai para o campo da ciência ou vamos para o campo da igreja, né? E é uma coisa que vai amadurecer e vai se fortalecer ao longo do tempo moderno. Tranquilo? Vamos continuar então. Temos um último que é o mais famoso de todos, Leonardo da Vinci, né? Que fez essa obra maravilhosa, a Mona Lisa, tá? Ele é do Cinquecento também. E essa obra, ela exemplifica tudo aquilo que eu falei para vocês, né, de humanismo, as características humanas. Olha só a feição dela, né? A gente tem, claro, o classicismo, trazer os traços, né? Os traços muito bem alinhados, tentando trazer essa fidedignidade humana. A gente tem aí o antropocentrismo, né? Olha só, uma figura humana e as suas realizações como centro do estudo, centro das suas obras. Então, até hoje tem muitas teorias, né? O que será que a Mona Lisa está sentindo nessa obra? Esse sorriso é de alegria genuína? Será que é um sorriso de sadismo? Será que é um sorriso meio cínico? Né? Então tem todas essas vertentes. É por isso que essa obra é tão bem considerada, tá? E ela não tem um valor, né? Se ela fosse vendida, nossa, dava um país pela essa obra, porque ela é tão, mas tão valiosa que ela não tem um valor específico, né? Então é uma obra muito importante, né? A obra Mona Lisa. Tranquilo? Vamos continuar. Tá. Então tá, né? Vamos continuar depois dessa aparição maravilhosa dos ninja. Tartaruga Ninja. Ya, ya, ya! Vamos que vamos. Para literatura, certo? Gente, literatura nós temos aí pessoas muito importantes, muito influentes, tá? A gente vai começar com o Petrarca do Trecento, tá?
A gente tem três escritores do Trecento. Petrarca é o primeiro deles, que ele vai trazer aqueles valores do Imitatio. Você lembra que eu falei do Imitatio na aula passada? Então, ele vai fazer estudos de livros greco-romanos e ele vai tentar trazer o melhor que ele podia daquela cultura para aplicar em suas obras. Tranquilo? Petrarca aí foi um dos primeiros, tá? Depois nós temos Dante Alighieri. O que o Dante Alighieri fez? A principal obra dele é A Divina Comédia, onde ele faz uma síntese, né, uma sátira, né, da sociedade que ele vivia, e ele faz a transição do homem do inferno, passando pelo purgatório até chegar ao paraíso. E ele vai trazer muitas questões do humanismo, né? Trazendo as características do homem no inferno, as características do homem como um ser maquiavélico, não um ser ruim, trazendo todos os defeitos do homem quando ele passa no inferno e até chegar ao paraíso, certo? E depois nós vamos ter Boccaccio, que ele vai escrever uma obra chamada Decameron, tá? Aqui eu trouxe uma foto do Boccaccio, né? Para vocês verem as roupas que eles usavam na época, né? Muito curiosas. E o Boccaccio, ele vai fazer essa obra que é Decameron, que é 10 pessoas que vão se juntar para se isolar num centro de divertimento, né? Eles vão se afastar da sociedade para se divertir. Então são 7 homens e 3 mulheres. Aqui nós vamos ter cenas bem explícitas de sexualidade, né? Aqui eles vão se divertir o máximo que eles podem, beber, comer, praticar relações sexuais, né? E esse livro vai ser abominado pela Igreja Católica, tá? E, enfim, né? Porque não podia falar esse tipo de coisa, né? Não podia falar sexo com explicidade, né? E aqui trazendo, então, o hedonismo, a busca pelo prazer. Tranquilo? Depois nós vamos ter Erasmus de Roterdã, que vai fazer uma síntese, né? Uma sátira dos valores da Idade Média. E ele vai falar daquele período, como aquele período é contraditório. O Erasmo de Roterdã, que já é do Quattrocento, tá? E ele vai, então, fazer essa sátira. Então, ele vai fazer um elogio à loucura. Ele vai falar, cara, por que o louco ele é menosprezado? Por que nós temos pessoas que são menosprezadas e outras que não são? Então, ele vai ter um discurso de igualdade bem interessante nesse livro dele, tá? É claro que aqui eu só tô fazendo uma síntese. Se tu tiver curiosidade, dá uma procurada, mas o Elogio da Loucura é uma obra que vai abrir assim, precedentes para críticas contundentes à Igreja Católica, né? Então, criticando todo aquele aparato medieval de legitimidade, do feudalismo, né? E ele vai fazer essa crítica bem contundente àquela sociedade em que ele vivia. Tranquilo? Depois nós vamos ter Camões, quando o Renascimento ele vai se expandir para outros países que não a Itália, né? Porque a maioria foi da Itália, né? Os grandes pensadores e autores e artistas. Mas quando chega em Portugal, Luís Jorge Camões ele vai escrever um livro, então, ressaltando as grandes obras do povo forte português, né? Então Camões vai escrever um texto muito rigoroso tecnicamente, né? É um livro tão rigoroso que ele tem a mesma estrutura do início ao fim, só que é uma estrutura muito complicada, né? Pergunta aí pra professora de literatura, né? Pô, dá uma pesquisada aí, cara. Tenho quase certeza que tu já viu isso daí em literatura, né? É um livro muito rigoroso tecnicamente, né? E ele fala então dessa bravura do povo português, as realizações, né, as grandes navegações de Portugal. Tranquilo? Depois nós temos Shakespeare. Tenho certeza que já ouviu falar em Shakespeare, né? Tem várias obras famosas do Shakespeare, como Macbeth, como Romeu e Julieta, né? Obras que são até traduzidas até hoje, né? Então a gente sempre vê um casal que quer ficar junto, mas não consegue, né? Não dá muito certo. Trazendo então, né, essa situação de Romeu e Julieta, né? E o Shakespeare ele vai ser uma influência muito grande, né? Esse inglês que vai então dar uma nova cara pro teatro, dar uma nova cara para os escritos, né? Que vão ser depois chamados de clássicos, olha só. E o Shakespeare ele também vai fazer curiosidade, né? Vai ter uma obra dessas que vai ser conhecida como a obra amaldiçoada. Quem encenasse essa peça no teatro estaria amaldiçoado. Olha só que loucura. Uma obra que lidava com fantasmas de reis e tal. Bem doido mesmo. Dá uma pesquisada aí, cara, que eu só tô, tipo, te mostrando quem são os caras. É claro que se tu for mordido pela curiosidade, aí tu vai lá e pesquisa mais, dá uma olhada nas obras e tal. Até pra aprender e também criar um relacionamento com a matéria, né?
E depois nós vamos ter Miguel de Cervantes. Esse aqui é o expoente do Renascimento na Espanha. Ele vai escrever Dom Quixote de la Mancha, né? Ele vai falar então desse cavaleiro errante, né? Quando acaba então a Idade Média, o feudalismo, é um cavaleiro que vai se ver deslocado na sociedade, né, capitalista, comerciante, né, mercantilista da Idade Moderna, e ele vai vagar pela Europa sem muito o que fazer, porque acabaram as cruzadas, acabaram as guerras medievais, e essa figura do nobre como um guerreiro, um cavalheiro, né? Um cavaleiro, desculpa, não cavaleiro, às vezes cavaleiro, né? Não sabemos. Mas como um cavaleiro errante, né? Essa figura acaba, né? Então é completamente uma sátira da nobreza da Idade Média e mostrando como. Fazendo uma sátira, tipo, pô, cara, olha esse cara aí querendo fazer guerra com um moinho de vento, com um gigante, né? E aí até o Sancho Panza às vezes dá umas cutucadas nele, né? Sancho Panza é o cara que é o braço direito do Dom Quixote, né? E aí mostra toda essa brincadeira que o Cervantes faz com essa situação da transição do período. Tranquilo? Vamos continuar então, vamos para pensamento e ciências. Gente, a gente está vendo aqui uma situação que é muito louca. O que a gente está vendo? A gente está vendo o surgimento, né, dos estados nacionais modernos. O rei está ganhando muito poder. Só que o rei ele precisa de embasamento. E a gente vai ter, então, teóricos que vão embasar o porquê que o rei é tão importante, o porquê que o rei tem que estar no poder. Tranquilo? A gente vai ter teóricos absolutistas. O que são teóricos absolutistas? Aqueles que legitimam o absolutismo monárquico. Tranquilo? A gente tem dois tipos. Os teocráticos, que são aqueles que baseiam as suas teorias com base na teoria do direito divino do poder, e nós temos os laicos, que baseiam em outros fatores, tá? Vamos começar então com Jean Bodin e Jacques Bossuet. Eles são de períodos um pouco diferentes, mas eles vão falar quase a mesma coisa, tá? Eles vão falar que o rei, ele é rei porque Deus quer, né? Então eles vão falar da teoria do direito divino do poder, né? Ele vem de uma linhagem divina, uma linhagem, né? Uma dinastia escolhida por Deus e, portanto, ele tem que ficar no poder, né? Ele tem que controlar e governar a sociedade. Tranquilo? Já os laicos, eles vão fazer estudos mais aprofundados, né? Não vai ser uma coisa tão direta, não vai ser, é Deus, né? Não vai ser assim. A gente vai ter aí primeiro Thomas Hobbes, que eu tenho quase certeza que já viu em filosofia, né? Ele é o contratualista, ele vai falar que o homem é o lobo do homem. O homem briga com o ser humano, cada ser humano briga com o seu amiguinho ser humano, né? De uma maneira que vai ser uma guerra de todos contra todos, né? A sociedade não vai conseguir se manter coesa. O que a sociedade vai ter que fazer? Abdicar do seu direito de liberdade, abdicar do seu direito de participação política e entregar para um grande soberano, né? Esse grande soberano, então, seria o rei, que herdaria esse poder de todas as pessoas, então seria uma troca, né? A gente dá a nossa liberdade de escolha para tu nos dar a segurança, certo? Essa questão da segurança a gente vê também na obra de Hugo Grotius. Hugo Grotius, vindo da Guerra dos 100 Anos, ele vai ver assim, cara, olha só, a Guerra dos 100 Anos, a gente ficou mais de 100 anos guerreando e tal. Pra quê, tá ligado? Então, tipo, o Hugo Grotius ele vai formular uma teoria em que ele vai dizer o seguinte: não vale a pena, né, a gente ficar tendo esse poder de liberdade de escolha, tendo esse poder de democracia, na época não existia democracia, mas ter essa participação política não vale a pena se a gente não tiver segurança. Então, o Hugo Grotius ele vai ter essa similaridade com Thomas Hobbes, dizendo que, então, vale a pena a gente entregar a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade política, se a gente tiver a segurança em troca, certo? E é isso que vai legitimar o poder do rei, tranquilo? E por fim nós temos aí Nicolau Maquiavel, que ele vai ser o cara que vai escrever a obra O Príncipe, e ele vai dizer assim, ó, ele é o mais sincerão, ele é o filósofo sincerão. Ele vai dizer assim, ó, não existe essa de estado ideal, não existe um estado ideal. O que existe são governantes. E o governante ele tem que fazer tudo o que ele puder para continuar no poder. É assim que funciona a sociedade. Eu sou sincerão. Beijo, desculpa aí. Beijinho no ombro. Né? Então, Maquiavel, depois ele vai ser chamado de maquiavélico, né? A gente tem esse adjetivo até hoje. Então, uma pessoa maquiavélica, uma pessoa que faz coisa, né? Tipo atrocidade, uma pessoa sincera, uma pessoa que não tá nem aí pro que vai acontecer, né?
Então, o Maquiavel ele vai dizer, o rei ele tem que fazer as coisas que mantenham ele no poder, né? Ele vai ser bonzinho com a sociedade se isso ajudar ele a se manter no poder. Ele vai ser católico se isso ajudar ele a se manter no poder. A igreja escuta isso e fala, não, não, ele tem que ser católico em qualquer momento, não é assim que funciona. E aí o Maquiavel vai se ferrar também, por ter sido sincero demais, a igreja católica não curtiu. Mas enfim, aqui trazendo para vocês, né, várias maneiras de legitimar, né, esse poder do rei centralizado, absolutista, tá, galera? Então, esses teóricos eles vão embasar bastante nesse período de Idade Moderna o porquê que o rei tá lá e ele tem que estar lá. Tranquilo? E aí a gente tem, por fim, então, as ciências, né? Então a gente tem os teóricos absolutistas que fizeram trabalhos em relação às ciências sociais e políticas, e nós temos os teóricos gerais, né, principalmente físicos, astrofísicos, que fizeram trabalhos em relação às ciências da natureza. Então nós vamos ter aqui Nicolau Copérnico sendo o primeiro deles, e ele vai olhar para os trabalhos de Ptolomeu, um cara lá da Idade Média, e ele vai falar assim: tudo errado isso daqui. Da onde que a Terra está no centro do universo? E ele vai lá e vai escrever uma teoria em que ele diz que o Sol está no centro do universo, né? A gente sabe hoje em dia que é no centro do sistema solar, mas na época não tinha tanto conhecimento assim, né, gente? Então vamos dar um grau para ele, vamos dar uma colher de chá, né? E aí o que vai acontecer com o Nicolau Copérnico? Vai ser perseguido para a igreja, né? Porque para a igreja calhava muito bem essa história da Terra estar no centro do universo. Quer dizer então que o Criador criou o ser humano e colocou ele no centro do universo para dar essa importância e tudo mais. Então para a igreja esse discurso do Ptolomeu, né, esses estudos de Ptolomeu, calhavam muito bem. E a Igreja Católica não gostava de mudanças. Então ela vai perseguir nesse período de Cinquecento científico, né? 400, desculpa, 1473, tá? Ela vai perseguir esse modelo heliocêntrico do Copérnico. Depois vai surgir um cara chamado Giordano Bruno, meu xará, tranquilo. E o Giordano Bruno, ele vai trazer, né, no Cinquecento, agora sim, uma ideia muito louca. Ele vai trazer a ideia de panteísmo. Eu acho que ele fumava uns beck, né? Porque é muita loucura, né? Que olha só, a transcendência humana, nossa, uma loucura. O que aconteceu? O Giordano Bruno, ele vai trazer essa teoria de que Deus e o universo, a natureza, o cosmos, são a mesma coisa. E a Igreja Católica, não! Deus é a imagem e semelhança do homem. Não pode, Deus é um ser divino. Ele não pode ser o universo. E aí vamos queimar então Giordano Bruno, né, para ele deixar de ser palhaço. A Igreja Católica vai lá e excomunga, assassina Giordano Bruno na fogueira. Tranquilo, galera? Depois nós vamos ter Galileu Galilei. Que homem fantástico, tá? Esse carinha aí que foi o inventor do telescópio, foi o cara que descobriu que se tu colocar uma maçã e uma pena, sei lá, ele foi lá na Torre de Pisa para fazer esse experimento. O cara é bom. Ele foi lá e jogou as duas ao mesmo tempo e ele viu que os corpos, eles na verdade caem na mesma velocidade, né? O que afeta, na verdade, a queda dos corpos, né? A relação da queda livre é a aceleração da gravidade. Na época ele não sabia direito o que era a aceleração da gravidade, né? Ele não tinha esse conhecimento científico, mas ele entendeu que, né, não é porque um corpo é mais pesado que o outro que ele vai cair mais veloz. O Aristóteles ele afirmava isso, né? Se eu tenho uma maçã de 2 kg e uma maçã de 1 kg, que bem figurativamente, mas só pra gente entender, a maçã de 2 kg vai cair 2 vezes mais rápido que a de 1 kg, né? E o Galileu Galilei vai dizer, mentira, isso tá errado. E aí ele vai explicar, né, essa situação da queda livre dos corpos. A gente sabe hoje em dia, né, que é a resistência do ar, né, a força que o ar faz no objeto que faz com que ele caia mais devagar ou mais rápido, né? Por isso que uma pena que tem muita mais área de contato com o ar, ela vai planando. E a maçã que tem uma área de contato com o ar menor, ela cai que nem uma louca, né? Então, o Galileu Galilei ele vai trazer esses experimentos muito importantes, tá? E aí depois nós vamos ter Johannes Kepler, que em 1571 ele vai pegar os estudos de seu mentor, o mentor dele na época era Tycho Brahe. Pesquisa isso se tu tem curiosidade. Tycho Brahe é um dos maiores astrônomos de todos os tempos. Então o Johannes Kepler ele vai pegar os estudos do Tycho Brahe e em 1571 ele vai elaborar as leis da dinâmica celeste, o que a gente conhece hoje como as 3 leis de Kepler. Tenho certeza que tu já estudou isso em física, meu querido, ou se não estudou, vai estudar ainda. Tá? Que isso aí cai em vestibular. Dá uma estudada nisso aí, pô. E aí o que acontece? O Johannes Kepler, ele vai então revolucionar esse campo da ciência astrofísica, né, da astronomia, tá? E ele vai então, por exemplo, aqui a gente tem a lei das áreas varridas, né? Que o período de tempo para uma área igual a outra é o mesmo, né? Então, a gente tem aí várias e várias teorias interessantes, tá? Do Johannes Kepler. E o que a gente tá vendo aqui, gente? Finalizando então, tá?
vamos fazer uma conclusão do que a gente estudou aqui. A gente viu que as ciências elas estão ganhando espaço, olha só, né? A gente está ganhando espaço para debater ciência, para debater o nosso conhecimento sobre o mundo. Então, o que está acontecendo? O domínio, né, o monopólio da Igreja Católica sobre o conhecimento está decaindo. E a gente está podendo, então, né, claro que muitos deles acabaram morrendo nesse processo, né, por questionar o sistema. Giordano Bruno, Galileu Galilei foram perseguidos pela Igreja Católica, mas eles deram, né, a sua vida tentando, né, trazer o conhecimento, então, para essa sociedade, para, né, o mundo prosperar e avançar cientificamente. Então, o renascimento é isso, tá, galera? A cultura, ela tem novos ares, né? A cultura tá se desenvolvendo, a cultura, ela tá resgatando coisas anteriores e ela tá evoluindo, né? A cultura, então, principalmente nessa questão científica, né, ela está mudando, se modificando, conforme a sociedade se modifica também, conforme a burguesia sobe e a Igreja Católica decai. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Assiste outras aulas aí do canal, curte, compartilha, comenta, fica à vontade para fazer o que quiser. Tamo junto, beijão! Uhul!